Deus quer que você seja rico. Esta é uma verdade bíblica que está descrita ao longo de toda a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a gente vai estudar isso. E eu sei que algumas pessoas já estão bravas agora comigo, mas eu vou mostrar biblicamente que Jesus quer fazer você ficar rico. Este é plano de Jesus para a sua vida. Então, olhe para o espelho. Veja a pessoa que está no espelho e diga: Deus quer que você fique rico. E o primeiro entendimento que a gente precisa ter dessa situação são as bênçãos prometidas no Antigo Testamento. A gente tem a Bíblia, muitas vezes há uma discussão se valem apenas as coisas do Novo Testamento ou se a Bíblia vale como um todo, e os apóstolos são claros ao determinar que toda a escritura ela é útil para o ensino e ela é importante para o nosso crescimento em Cristo. Então, todas as coisas, todas as promessas, todas as situações descritas no Antigo Testamento também se referem à igreja. E a gente vai ver lá em Deuteronômio, mas espera um pouquinho, tá? A gente vai ver em Deuteronômio algumas noções de bênção, mas se você tem dúvidas a respeito dessa mensagem, chegue até o final do vídeo, tá? Você pode dar o like, você pode dar o seu dislike, você pode fazer os seus comentários, as suas perguntas, mas eu peço que você vá até o fim do vídeo para que você entenda com clareza exatamente o que está sendo dito aqui nesse momento e o interesse de Deus em fazer com que você fique rico. Olhe no espelho de novo e diga: Deus quer que você fique rico. Deuteronômio 28, ele vai estabelecer bênçãos para o povo de Deus. Pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio e você vai ver vitória na guerra, o Senhor entregará os feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos sairão da tua presença. Os teus inimigos serão dissipados pelo Senhor. Deuteronômio 28, 7. No 8, a gente tem prosperidade. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Saúde e fertilidade. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Deuteronômio 28, 3, 4. Por consequência, a maldição ela traz pobreza, doença e derrota. E aí a gente tem uma situação lá no livro de João 9, 2, 3. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos seus pecados, dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Algumas pessoas, quando interpretam esse texto, dizem que os discípulos estavam tendo uma ideia estúpida, que eles não entendiam das coisas de Deus ao atribuir culpa àquela, em alguma situação àquela pessoa. Ah, quem pecou? Ah, eles não estavam falando, eles estavam com a lei mosaica na cabeça, inclusive 25, não te prostrarás diante deles, Êxodo 25. Prestarás cultos, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. A gente lembra do texto que está lá nos profetas, dizendo que os filhos não ficariam com a boca embotoada se os pais comessem uvas verdes. Mas em Êxodo 25, a gente tem essa noção de que Deus visitava a iniquidade dos filhos, dos pais nos filhos, até a terceira geração, e a sua bondade era até a milésima geração. Tá? Eles não estavam enganados a respeito do que dizia a lei. A lei prometia bênção para aqueles que cumprissem completamente a lei. E dentro dessas bênçãos estava saúde, prosperidade e vitória na guerra. A esterilidade era uma maldição porque aqueles que cumprem a palavra de Deus deveriam ser benditos, benditos no seu ventre,
também. Tá? Então, tudo isso faz parte da concepção de como a lei se apresentava ao povo judeu. Vamos lembrar que todos os discípulos de Jesus eram judeus e tinham a lei, tinham o arcabouço da lei na cabeça. Tá? Então, era promessa de Deus a prosperidade àqueles que cumpriam a palavra de Deus. Tá? Jesus, ao afirmar que não era culpa dele ou de seus pais, não está afirmando que era uma bobagem, pois desta forma estaria negando a lei, negando os primeiros livros do Antigo Testamento. O que Jesus estava afirmando era que diante da lei não havia um justo e por isso a pobreza e a doença não eram recebimentos diretos dos seus atos, mas a mera constatação de que a humanidade estava sob a maldição da lei, nos termos de Paulo. O que o Novo Testamento nos fala? Todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus, todos se desviaram, todos andaram pelos seus próprios caminhos, não há um justo sequer. Se não há um justo sequer, o que a lei prometia àqueles que não eram justos? Maldição. A maldição estava sobre toda a humanidade. Então, basicamente, não havia uma necessidade de um pecado direto dos seus pais ou daquela pessoa, porque toda a humanidade estava sob o peso da maldição. E até hoje isso é verdade. As doenças, a pobreza, a miséria existem no mundo porque a humanidade inteira está sob a maldição da lei. Não existe um justo sequer. Não existe uma pessoa boa o suficiente para se declarar alguém que cumpriu toda a lei. Apenas Jesus cumpriu toda a lei. Todos pecaram. Ninguém pode clamar o direito mosaico nesse sentido. Os fariseus sabiam disso, os fariseus sabiam que eles não eram perfeitos. Paulo, sendo fariseu, ele afirmou que ele era zeloso da lei, mas nem ele era capaz de cumpri-la totalmente. Paulo, o apóstolo, ele declara que tudo isso que ele julgava lucro, ele considerou perda pelo amor de Cristo. Então, o que Jesus está dizendo naquele momento? A lei foi vencida pelo meu sacrifício. Ele não está doente por causa dos seus pecados meramente, porque a misericórdia de Deus fez com que muitas pessoas, com que a maioria das pessoas que não haviam cumprido a sua lei, não haviam adoecido de maneira grave. Tá? Basicamente, se todos pecaram, se todos se desviaram do caminho, e aqui a gente está falando do povo escolhido, todos deveriam estar perecendo por pobreza, miséria e doença. Tá? Nesse sentido, pela graça, Jesus nos redimiu da maldição da lei. Tá? Isso que a gente precisa entender, que essa maldição, ela agora não está sobre aqueles que creem em Jesus. Tá? Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a mesma promessa do Espírito por meio da fé. Isso está lá em Gálatas 3, 13 e 14. Então, basicamente, o que Jesus está. O que a obra de Jesus, o que o apóstolo Paulo está falando através de Jesus? Aqueles que deveriam receber as maldições da lei agora estão livres da maldição da lei e podem agora receber as bênçãos da lei. Tá? As bênçãos, inclusive, anteriores à lei, que são as bênçãos de Abraão. Então, é natural esperar que agora, pela graça, a bênção venha sobre aqueles que creem em Jesus. Tá? Deuteronômio vai estabelecer esta questão da bênção. E aí, o que acontece? Tá? Então, basicamente, a gente tem alguns aspectos dessa questão das maldições e das bênçãos. Tá? Jesus ele vem curando e ele declara lá, é declarado lá no livro de Mateus que ele curava as pessoas para que se cumprisse a palavra que disse. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, basicamente, Jesus ele está fazendo um processo redentivo, não apenas dos pecados, mas também dessa maldição estabelecida na lei. Então, basicamente, a gente entende que agora não existe uma legalidade para que as maldições da lei não se cumpram naqueles que creem. E a gente vai ver Jesus curando por esse motivo. A Bíblia, inclusive, mostra muitas pessoas, muito poucas pessoas
no povo cristão acometido por enfermidades. A gente vai ver essa situação. Então, vamos tratar de maneira diferente a questão da cura, provavelmente em um outro vídeo, e a questão da prosperidade financeira. Para um bom judeu, para um cumpridor da lei, era natural esperar bênçãos financeiras. Tá? Mas a gente vê que os discípulos de Jesus muitas vezes não viveram essa situação de bênçãos financeiras. Tá? Existem alguns textos que eles vão falar que aquele que abre mão de tudo por amor a Cristo, ele recebe 100 vezes mais e recebe na vida eterna. Tá? Ah, então, o que a gente precisa entender? Tá? A gente precisa entender que as bênçãos, elas vêm sobre a igreja também. Mas Jesus estabeleceu um princípio diferente em questão das riquezas, tá? Por isso que eu estou separando cura das riquezas, tá? Porque existe um evangelho hoje que diz exatamente isso. Uma vez que você foi redimido da maldição da lei, você agora precisa ser rico. E a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo fala que aqueles que querem ser ricos, humanamente, eles acabam se colocando em aflições. E que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá? Mas isso está dentro do escopo do que um judeu, do que alguém vinculado ao Antigo Testamento entenderia. E aí a gente vai precisar entender um versículo que Jesus estabeleceu, para que você entenda que Jesus ainda quer que nós sejamos ricos, tá? Mas ricos de uma outra maneira. Só um minutinho aqui que a gente vai abrir esse versículo importante, tá? Mateus 6, 19 a 34. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que acontece? O que Jesus fez? Jesus, ele ampliou o escopo da lei. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que Jesus trouxe uma lei inferior. Se a gente for ver o Sermão da Montanha, a gente vai ver Jesus estabelecendo princípios maiores do que o que estavam na lei. Quando ele fala a respeito do divórcio, ele diz: olha, Moisés permitiu que o divórcio existisse entre vocês por causa da dureza do coração de vocês, mas a menos que ocorra uma falha grande na aliança, que seria o adultério, é para não separar aquilo que Deus uniu. Basicamente, a gente precisa entender que antes você precisava cobiçar ativamente a mulher do próximo, agora apenas cobiçar em pensamento já é pecado. Tá? A gente precisa entender este princípio e a questão das bênçãos Jesus também ampliou. Então, o que Jesus está dizendo? Eu vou torná-los prósperos. O meu poder vai torná-los prósperos, porque agora a bênção ela não está mais ligada ao cumprimento da lei, mas ela está ligada à fé em Cristo. Mas o que Jesus fala? Olha, não se preocupem com as coisas que passam. Não se preocupem com os tesouros que ficam na terra, se preocupem com os tesouros que estão no céu. Existem pessoas que serão riquíssimas aqui nessa terra, que receberão as suas recompensas aqui na terra, mas serão pobres, indigentes no reino dos céus. Jesus está dizendo: olha para aquilo que é importante, olha para aquilo que é eterno. Se você é alguém que Deus chamou para ser um empresário, para ser alguém que tem bastante recursos, utilize esses recursos para ganhar tesouro no céu. E às vezes não significa nem dar diretamente dinheiro. Você pode, inclusive, contratar mais pessoas do que você precisaria.
para que esse dinheiro circule e as pessoas tenham dignidade. A gente lembra da história do senhor que contratou obreiros e os obreiros da última hora receberam um salário igual ao da primeira obra, ou da primeira hora. A gente precisa utilizar os recursos humanos para que sejamos ricos e prósperos no reino dos céus. E isto é uma verdade bíblica. Deus quer que você seja rico, mas não aqui na terra, lá no céu. Deus quer que o seu ouro, a sua prata, os seus milhões estejam em vidas transformadas lá no céu. A Bíblia fala que o que poderia dar o homem em resgate à sua alma? Nem todas as riquezas do mundo seriam suficientes para comprá-la. Então, nós precisamos usar os recursos dessa terra para sermos ricos no céu. O jovem rico, ele chegou diante de Jesus e ele perguntou: o que que eu preciso fazer? Eu já cumpro a lei. Jesus disse: olha, você não está longe do reino do céu. Mas se você quer ser perfeito ou maduro, se você quer ser alguém superior a esse estabelecimento, venda tudo que você tem e me segue. E a Bíblia fala que aquele jovem rico sai triste porque ele tinha muitas riquezas. O que acontece? Aquele jovem estava preocupado com as coisas que aqui ficam. Carros ficam, prédios ficam. Aquele que tem muitos imóveis e muitos recursos, muitas vezes vê a sua família depois se degladiar pelos seus bens. Vê irmão contra irmão. Pegue, por exemplo, casos famosos. Tem uma menina conhecida aqui no Brasil que organizou a, a eliminação dos seus pais para ficar com a herança. Foi presa e agora está brigando pelos recursos do seu tio. Coisas que passam, coisas que ficam para trás, coisas que podem ser roubadas. Você pode ser um multimilionário, um governo maluco, tirar todos os seus bens. Você pode ser multimilionário e alguém te passar a perna e o seu dinheiro não mais existir. Porque aqui na terra os ladrões roubam, a ferrugem come, as coisas apodrecem. Mas no reino dos céus permanecem para sempre. Então hoje está disponível para você uma riqueza grandiosa, uma riqueza suprema e uma riqueza guardada por alguém que não dorme, não cochila. Jesus cuida do seu tesouro. E a Bíblia fala de que onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Se o nosso tesouro está aqui, o nosso coração está nas coisas do mundo. Se o nosso coração está no tesouro celeste, lá é que está o nosso coração. E entenda uma coisa: se você viver muito nessa terra, você vai viver 120 anos, provavelmente. Para você desfrutar ainda da sua riqueza com alegria e força, 70, 80, 85 anos. Depois, muito mais canseira e cuidados médicos do que qualquer outra coisa. Esse tempo aqui na Terra, ele é muito pequeno. Esse tempo aqui na Terra, ele passa como um sopro. Mas no céu, no reino vindouro, viveremos pela eternidade. Então a pergunta que eu deixo para você aqui é: onde você prefere ser rico? Aqui, Jesus falou para os fariseus que eles davam esmolas, faziam orações públicas, que eles já haviam recebido a recompensa deles aqui nessa terra. O que eles queriam? Eles queriam que as pessoas os admirassem. Jesus disse: eles já receberam a sua recompensa, eles já receberam o seu salário, eles foram admirados aqui. Mas o que acontece quando você não é rico para com Deus? Quando Deus olha para você e ele não vê nada demais. Entenda que o tempo aqui na Terra é muito pequeno.
Depois nós precisaremos entender onde estará a nossa eternidade. A primeira riqueza é a salvação em Cristo. Então, a primeira riqueza é não buscar Jesus pelo que ele pode oferecer, mas buscar Jesus pela salvação que ele já nos deu gratuitamente. A Bíblia fala que Jesus quer que todos sejam salvos. Mas muitos não serão, porque muitos estão preocupados apenas com as coisas da terra. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram alimentadas, muitas pessoas ouviram os ensinamentos de Jesus, mas ficaram aqui na terra e não tiveram relacionamento com ele e não foram salvas. Judas foi discípulo dos 12 e mesmo assim não encontrou a sua salvação. Então, o primeiro tesouro é a salvação. Mas depois da salvação, nós precisamos continuar acumulando tesouros nos céus através de uma vida cheia do Espírito Santo e que se doa em prol das pessoas. O apóstolo Paulo ele disse que não precisava de nada, só a Cristo, e ele gastou a sua vida levando Jesus às pessoas. Barnabé vendeu tudo o que tinha para que ele fosse um obreiro aprovado de Jesus, e muitos outros fizeram o mesmo. Ananias e Safira não tinham o coração certo. Eles eram apegados nessas riquezas, mas eles queriam glória e fama diante da igreja. Então eles, inclusive, mentiram ao Espírito Santo e o Espírito Santo fala para eles: olha, o dinheiro era de vocês. Quer guardar? Guarda, é de vocês, vocês não precisam dar nada. Mas não mintam para o Espírito Santo. Não tentem parecer o que vocês não são. Então, basicamente, se você quer ser rico, se você tem buscado riquezas humanas, escolha ser rico no céu. A Bíblia promete que a provisão diária, o que comer, o que beber e onde morar, ele vai proporcionar para você. Porque a Bíblia é clara nesse propósito. Mas entenda que ser milionário não vai fazer diferença lá no céu. Se Deus te deu condições de ser um grande empresário, use esses recursos para fazer com que o reino dos céus cresça. E não faça apenas como uma pequena parte, faça ativamente, faça sacrificialmente, sustente missões onde quer que seja, para que o seu tesouro que você acumulou e que Deus te deu inteligência para cumprir aqui na terra, abençoe e fique para você também na eternidade. Então, é verdade, a Bíblia diz que quer que você seja rico, mas não aqui na terra, lá no céu, que é onde realmente importa. Tá? E agora você pode olhar para o espelho de novo e dizer mais uma vez: Deus quer que você seja rico. Só que agora você vai completar: Deus quer que você seja rico no reino dos céus. E como serei? Aquele que quer ser grande, seja o que mais sirva. Então, sirva, meu irmão. Se doe, se desgaste por amor àqueles que Cristo também ama. Se você fizer isso, grande tesouro você terá no céu. E saiba de uma coisa: o céu não é socialista. Tá? Lá alguns brilharão mais do que os outros, e tudo isso depende do quanto estamos dispostos a entregar, a gastar a nossa vida por amor a Jesus. Tá bom? Abraço a todos, que Deus abençoe, que isso sirva como uma reflexão. Jesus nos livrou da maldição da lei e agora nós podemos ser prósperos, mas a maior prosperidade é no céu. Ah, creia nisso. Jesus é contigo.